Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa aula é atendimento em PCR, né? É urgência e emergência, e aí dentro de urgência e emergência, atendimento em PCR. Esse tema é muito importante e ele sempre vai estar, sempre, em qualquer prova que você vá fazer, tá? É básico realmente, a gente precisa saber, precisa ter esse tipo de conhecimento para fazer qualquer prova de concurso, qualquer prova de residência, você vai precisar dominar esse conteúdo. E aqui eu trouxe realmente direto ao ponto, eu estudei diversas provas, principalmente as mais atuais, de bancas renomadas, de bancas que fazem grandes concursos no Brasil todo. Então, o que vocês vão aprender aqui nesta aula é o que realmente vocês precisam saber em PCR, tá? A gente vai ter essa aula e depois a gente vai ter uma aula só de resolução de questões. Então, vocês vão aprender comigo aqui agora a teoria e depois a gente vai ver a parte prática. Claro, você vai conseguir gabaritar realmente essas questões que eu vou trazer aqui para vocês, porque tudo que a gente vai ver aqui é o que você realmente precisa saber, precisa aprender para levar para a tua prova, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar essa aula. Se você está começando aqui, me conhecendo agora, é prazer, eu sou Gisele Rios, sou enfermeira, mestre em saúde da família e sou mentora de estudos para concurso na área de enfermagem, tá bom? Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, nessa aula, se ela está ajudando, se ela é um conteúdo que você realmente precisava aprender, tá? Ao longo aqui da aula, vai deixando o seu like, comenta aqui embaixo o que é que você quer ver também aqui de aulas, quais os conteúdos que você precisa estudar para a sua prova. Então, vamos lá começar. E aí, inicialmente, eu já trago aqui para vocês quais são os sinais de uma parada cardiorrespiratória. E aí vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou olhar aqui para baixo, porque eu estou espelhando a tela do meu iPad para você, né? Eu preparei essa aula e aí eu estou espelhando essa tela para você e eu vou fazer algumas observações aqui que sejam pertinentes, chamar atenção realmente para alguns pontos. Então é importante também que você vá prestando atenção no que eu vou destacar aqui mais e entenda que quando eu olhar para baixo eu estou olhando aqui para a tela. Então, parada cardiorrespiratória, quais são esses sinais, né? Como é que eu posso identificar que uma pessoa está com parada cardiorrespiratória? Então, primeiro de tudo, essa pessoa, ela vai estar irresponsiva a estímulo. Você chama, ela não responde, você toca, realmente ela não responde, ela não está ali responsiva a qualquer tipo de estímulo, seja ao chamado, ao toque, à dor. Então, ela realmente pode estar em parada cardiorrespiratória. São sinais, né? Que a gente está avaliando aqui. Outro ponto, né? Respiração agônica ou ausente, aquele gaspe que a gente fala, né? Aquela respiração bem superficial, bem espaçada, aquele período longo de apneia que a gente percebe. Então, é uma respiração agônica, ela não tem sincronia, tá? Ou realmente ausente, tá bom? E o outro ponto que a gente pode suspeitar também de uma parada cardiorrespiratória é a ausência de pulso central palpável. Então, esses três pontos aqui, né? Irresponsivo ao estímulo, respiração agônica ou ausente e ausência de pulso central palpável são sinais de que essa pessoa pode estar sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente precisa agir de imediato, tá? E aí eu trouxe aqui algumas observações importantes para você. E essas observações aqui que eu trouxe é porque realmente elas caem muito em prova. E tudo que cai muito em prova a gente precisa dominar, tá, gente? Então percebam, no adulto, verifica-se o pulso carotídeo, tá? Então, a gente percebeu, né, que aquela pessoa tá irresponsiva ou que ela tá com respiração agônica ou ausente. A questão do pulso, onde é que a gente vai avaliar? Então, a gente vem aqui no pulso carotídeo, tá? Já na criança, a gente vai avaliar o pulso braquial. Então, esse ponto aqui eu já vi diversas vezes cobrando em provas. Onde que a gente avalia o pulso para verificar, talvez, se aquela criança está com algum sinal de parada cardiorrespiratória? A gente viu aqui que um sinal é a ausência de pulso. E como é que a gente vai avaliar? Então, na criança, vai ser realmente nesse pulso braquial, tá certo? É importante que vocês saibam, que vocês memorizem isso, porque vai sim ser cobrado na sua prova. Então, pulso braquial na criança, carotídeo no adulto, tá? E aí, outra observação também muito importante que eu já vi cair nas provas é essa aqui que eu trouxe aqui abaixo para você.
Então, é recomendado que os socorristas leigos iniciem a RCP, né, a reanimação cardiopulmonar, para uma suposta PCR, né, a parada cardiorrespiratória, pois o risco de dano ao paciente é baixo se o paciente não estiver em PCR. E aí esses socorristas leigos, eles não conseguem determinar com precisão se a vítima tem um pulso. E aí o risco de esperar para realizar essa RCP em uma vítima sem pulso é maior do que o dano de compressões desnecessárias. Então a gente sabe que pessoas treinadas, né, profissionais de saúde, eles vão saber sim avaliar essas questões, mas aquele socorrista leigo, aquela pessoa que não é da área, que visualiza uma pessoa com algum sinal de parada cardiorrespiratória, e aí a gente sabe que hoje em dia, né, a mídia vem divulgando cada vez mais, porque a gente sabe que tempo aqui é ouro. Então essas pessoas, elas talvez não vão saber realmente determinar com precisão se a vítima tem pulso, se ela não tem. Então o que é indicado? Que ela realmente já comece essa RCP para que esse dano ele seja minimizado. A gente sabe que tempo é ouro, tempo é chave aqui. Então, quando ela começa imediatamente, mesmo que essa vítima não esteja em PCR, né, o dano causado a ela pelas compressões é muito menor do que aquele dano que pode ser causado ela esperando para avaliar, né, ali insegura, será que é, será que não é. Então, o indicado realmente, o que tem no Guidelines, é isso aqui mesmo, tá? Começar com a RCP, mesmo sem essa precisão de determinar se tem pulso, se não tem, tá? E aí, claro, lembrem, isso aqui é para um socorrista leigo. Profissionais de saúde, nós, profissionais de saúde, precisamos realmente determinar. E aí, como eu falei para vocês, né? Tempo é ouro aqui. Então, eu trouxe aqui, ó, o tempo de verificação, realmente assim, dessa questão de responsividade, de respiração e de pulso, tem que ser de no máximo 10 segundos, tá, gente? Avaliou ali bem rápido, chamou, a pessoa não respondeu, observou imediatamente a questão da respiratura e checou o pulso, né? Carotídeo no adulto, braquial na criança. Isso tem que ser muito rápido, tá? No máximo 10 segundos. Se essa vítima não responde, se ela está apresentando esses outros sinais, né? Respiração agônica ou ausente e pulso impalpável, então a gente tem que realmente começar a RCP, tá bom? Esse slide aqui ficou bem show para vocês com relação a todas essas informações e vamos lá dar continuidade. E aí a gente precisa diferenciar, né? A gente viu que pode ter situações de simplesmente uma parada respiratória e uma parada cardíaca. Então a gente vai precisar diferenciar quando é uma parada respiratória, quando é uma parada cardíaca. Como que eu vou diferenciar? Então, como é que o meu paciente ele vai se apresentar, tá? E aí percebam que algumas situações aqui são iguais. Então, o nível de consciência desse paciente, ele vai estar igual, tá? Deixa eu sinalizar aqui para vocês. O nível de consciência em ambos, né? Tanto na parada respiratória quanto na parada cardíaca, eles vão estar irresponsivos, tá? Você tenta realmente com o paciente, mas ele não tem responsividade. A respiração, a gente tá vendo aqui também que são iguais. Então, é uma respiração ausente ou em gasping, tanto na parada respiratória quanto na parada cardíaca, tá? Agora, olha a questão do pulso aqui, que a gente precisa realmente avaliar, né? Vocês viram comigo. Então, o pulso na parada respiratória, ele vai estar presente, tá? Pulso presente na parada respiratória. Na parada cardíaca, ele está ausente, tá bom? E aí, qual a conduta, né? Qual a conduta que esse profissional, que essa pessoa vai precisar realmente ter diante dessas situações de parada cardíaca ou de parada respiratória? Então, quando for um caso de parada respiratória, qual vai ser a conduta? Ventilações, né? A gente sabe que o paciente está ali em parada respiratória, então a gente precisa realmente fazer essa questão das ventilações. Já na parada cardíaca, a gente vai precisar iniciar a RCP, tá? Então, é muito importante que você consiga diferenciar. Isso pode estar na sua prova, sim, também. Algumas bancas podem trazer esse conteúdo, assim, diferenciando realmente quais os sinais que essa pessoa vai apresentar, dependendo da situação que ela esteja. A gente sabe que uma parada respiratória pode evoluir para uma parada cardíaca, a gente vai ver
também mais à frente, no próximo slide, mas você precisa saber diferenciar essas situações, tá? E aí esse slide aqui eu consegui trazer direitinho para vocês, então é muito importante aqui, eu coloquei até uma mentezinha aqui, ó, é muito importante que vocês memorizem isso, que vocês entendam, que vocês compreendam para chegar lá na sua prova com confiança e responder as questões que se apresentarem, tá? E aí a gente vem aqui, né, numa parada respiratória, que foi essa que eu comentei aqui com vocês. Quais as atitudes que a gente precisa ter frente a esses casos de parada? E aí, mais uma vez, destacando aqui respiratória. Eu trouxe aqui até em vermelhinho para que vocês não confundam, tá certo? Então, uma parada respiratória, a gente vai precisar, primeiro, posicionar o paciente, né? A gente precisa posicionar esse paciente em decúbito dorsal, numa superfície rígida e seca, tá? Para poder realmente prestar ali os cuidados. E aí a gente já se programa para isso, porque como eu falei para vocês, uma parada respiratória, ela pode evoluir para uma parada cardíaca. Então ali a gente já tem um paciente todo organizado para caso seja preciso, né, fazer lá as compressões direitinho. Então vamos ver, aqui a gente tá primeiro na respiratória. Então a gente vai precisar posicionar o paciente, eu coloquei aqui até em vermelhinho. Sempre eu vou destacar para vocês as palavras-chave, porque eu acho que quando a gente destaca essas palavras-chave, a gente consegue realmente ir ali assimilando, tá? Você pode realmente não conseguir compreender de início tudo isso aqui que eu vou trazer para vocês. Isso aí vai ser com o tempo, com o treino, com as questões, com as revisões, mas a gente trazendo essas palavras-chave, vocês conseguem ir aí organizando na sua mente e já ir fixando mais esse conteúdo. Então eu vou precisar primeiro posicionar. Então, como é a posição desse meu paciente? Posição em decúbito dorsal, em uma superfície plana, rígida, seca, tá? Depois, o que é que eu vou precisar fazer? Providenciar. O que é que eu preciso providenciar? Então, eu vou precisar providenciar maletas de drogas e de vias aéreas, né? Para eu poder conseguir atender esse meu paciente. Então, a gente tá vendo aqui, ó, posicionar, providenciar, tá? E aí, o que é que eu vou fazer depois disso? Abrir a via aérea e aplicar a insuflação. E aí vai ser uma insuflação a cada 5 a 6 segundos, tá? Que eu coloquei aqui também destacado para vocês, que vai totalizar 10 a 12 por minuto, tá bom? É muito importante, a gente sabe que quando tem esses números assim, as bancas costumam cobrar mais o conteúdo para saber realmente se aquele candidato ele está preparado, se ele tem conhecimento e domínio daquele conteúdo, tá? E aí depois o que a gente vai fazer? A gente vai precisar checar esse pulso a cada 2 minutos, tá? Mais uma vez aqui a gente tem número bem importante, tá? Checar a cada 2 minutos. E aí, a gente vai precisar atentar aqui. Se o pulso estiver ausente, a gente já vai precisar iniciar uma RCP, porque esse caso, o paciente já evoluiu de uma parada puramente respiratória para uma parada cardiorrespiratória. E aí a gente vai precisar iniciar realmente toda a RCP. Lembra que eu falei aqui para vocês, ó? Posicionar, quando a gente já tem o paciente aqui naquela posição adequada, né, para iniciar a RCP, a gente já ganha muito tempo. E a gente viu que tempo aqui é ouro. Então aí você já sai lá à frente, já sai totalmente preparado para ter uma conduta adequada para esse seu paciente, tá bom? Então aqui, o que é que eu quero chamar a atenção para vocês? Posicionar, providenciar, avaliação. Abrir essas vias aéreas e insuflar, uma insuflação a cada 5 a 6 segundos e checar o pulso a cada 2 minutos e se o pulso estiver ausente, iniciar a RCP, tá bom? Continuando aqui, aí quais os objetivos do atendimento precoce na parada cardiorrespiratória? O que é o objetivo com isso, né? A gente tem o principal objetivo que é evitar tanto a hipóxia, que é a redução da oxigenação do sangue e dos tecidos, como a anóxia, que é a ausência realmente da oxigenação cerebral. Então a gente tem o objetivo de evitar essas duas situações, tá? E aí eu trouxe aqui um esquemazinho para vocês entenderem a importância quando eu falo da importância do tempo. Eu venho frisando aqui para vocês, né? Muito importante a questão do tempo. Então, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Pode perceber aqui, nesse ponto, que no momento da RCP, o atendimento ele precisa ser imediato, tá? Por que esse atendimento precisa ser imediato? Porque se eu não tenho um atendimento imediato, olha aqui, ó, 3 minutos de parada cardiorrespiratória. Esse meu paciente, ele já vai começar a apresentar uma isquemia cerebral.
E esse tipo de isquemia, ele pode gerar danos, ele vai gerar danos, muito provavelmente irreversíveis a esse paciente, tá? Então aqui tempo realmente é ouro, por isso que eu friso muito para vocês. Então o atendimento precisa ser imediato, porque aqui a partir de 3 minutos a gente já tem situação de isquemia cerebral. E aí quando a gente passa aqui para 10 minutos, por exemplo, que é essa última coluna aqui, ó, 10 minutos de parada cardiorrespiratória no paciente sem atendimento, ele já tem realmente danos irreversíveis instalados, tá? Então a gente precisa agir de pronto, por isso que atualmente a mídia também divulga muito para as pessoas leigas, como eu falei para vocês, a importância delas começarem realmente essa RCP, mesmo que não seja, né, mas ela suspeitou ali, ela começa, porque esses danos, gente, em relação ao tempo são irreversíveis, tá? Então a gente precisa realmente agir de imediato, tá bom? Então aqui ficou bem legalzinho aqui para vocês entenderem a importância do tempo, tá bom? E aí, continuando, né? Quais as possíveis causas de PCR em adultos? E aí eu trouxe aqui adultos, crianças e gestantes, tá? Gestantes eu acredito que vai ser muito cobrado nas próximas provas, porque teve atualização, então vocês precisam também saber, dominar esse conteúdo, tá? Um adendo aqui que eu faço para vocês é, se você tá vendo esse tipo de conteúdo pela primeira vez, ou tinha muito tempo que você não estudava, né, urgência e emergência, PCR, tenta ficar um pouquinho mais calmo agora, eu sei que é muito conteúdo, mas tenta ficar um pouco mais calmo, compreender o que eu tenho para passar, se for preciso depois, reassiste essa aula, tá? A gente vai ter questões de aperfeiçoamento, então vocês vão conseguir entender na prática como esse conteúdo é cobrado. Então agora tenta ficar um pouco mais calmo, entender o que eu quero falar, compreender todo um contexto, tá bom? Então as possíveis causas de PCR aqui chamando atenção em adultos, tá? Quais seriam elas? A gente tem, claro, os 5 clássicos, né? 5Hs e 5Ts. Eu tenho certeza que em algum momento da vida você já ouviu falar sobre eles. Essa tabela aqui é de extrema importância que você aprenda. Então, se ficar um pouquinho difícil, né, a compreensão, a memorização agora, tira um print ou então escreve ela e coloca no seu cantinho de estudo para todos os dias você visualizar, porque isso aqui realmente você vai conseguir, através da visualização constante, aprender e fixar isso na sua mente para a hora da sua prova. Que eu já vi diversas provas cobrando isso aqui, exatamente como tá aqui para vocês. Quais são as possíveis causas de PCR em adulto, tá? Então é de extrema importância. A primeira delas, né, vamos começar com os 5Hs. Então a gente tem a questão da hipóxia, a gente tem a questão da hipovolemia, a gente tem a questão da acidose, que aí tá com hidrogênio, tá certo? Ou hipercalemia e a hipotermia, tá? Essas aqui são as 5 possibilidades, né? As 5 possíveis causas relacionadas aos 5Hs. Então, hipóxia, né? A diminuição realmente desse oxigênio. A hipovolemia, por exemplo, o paciente está em choque hipovolêmico, então pode gerar realmente uma PCR. A questão da acidose nele, a ou hipercalemia e a hipotermia também é uma importante causa. E aí, quando a gente pensa nos 5Ts, quais são esses 5Ts? O que é que eu preciso realmente atentar de possibilidades para causas de PCR? Então, pneumotórax hipertensivo, tá? Que aí o T está relacionado à tensão do tórax. Tamponamento cardíaco é outra possível causa, tá? Em adultos. A questão dos tóxicos também é outra causa. Trombose coronária, né? Que é o nosso infarto agudo do miocárdio e tromboembolismo pulmonar. Então, esses são os 5Hs e os 5Ts que podem vir aí cobrando na sua prova e você precisa saber que são as possíveis causas de PCR em adulto, tá? Como eu falei, visualizem com frequência que vocês vão conseguir fixar esse conteúdo com uma tranquilidade maior. Já quando a gente pensa nas crianças, né, e aí destacando aqui mais uma vez, possíveis causas de PCR em crianças, e aí vejam que eu trouxe aqui separadinho para vocês, para ficar tudo organizado aí na sua mente. Vocês vão perceber que nós temos 6Hs ao invés de 5. Todos os outros são iguais, tá? Hipóxia, hipovolemia, hidrogênio, ou hipercalemia, hipotermia. O que é diferente na criança? A hipoglicemia. A gente sabe que criança, ela tem uma facilidade muito grande para fazer hipoglicemia. Então, é um fator que a gente precisa realmente estar avaliando, tá? Então, isso aqui é uma grande possível causa de PCR em crianças, tá? Então, vocês precisam saber e aí percebam que vai ficar muito mais tranquilo, né? Se você conseguir compreender todos os 5Hs e os 5Ts do adulto,
você vai conseguir fazer essa assimilação que você só vai precisar adicionar nas possíveis causas de PCR em criança, mais um H, que é a hipoglicemia, tá? Prestem atenção, isso aqui é muito recorrente em provas, por isso que eu tô colocando aqui esse asterisco para você, tá bom? Então, são essas aqui as possíveis causas de PCR em crianças, tá? 6 Hs, presta atenção, e 5 Ts, tá? E aí, quando a gente pensa em gestante, né? Quais as possíveis causas de PCR em gestantes? E aí, percebam que a gente tem aqui, aí não é mais separado, né? Como 5Hs e 5Ts. Por mais que a gente tenha aqui nesse item G as causas gerais, deixa eu voltar aqui e botar com outra caneta para chamar a atenção para vocês. A gente vai ter, né? Essas causas gerais, que são os 5Hs e os 5Ts do adulto. Mas em gestantes a gente precisa ter um olhar diferenciado. Então, pode estar relacionada a questões anestésicas, então complicações anestésicas nessa gestante pode gerar uma PCR. A gente tem também situações de hemorragia, tá? Então, por exemplo, essa paciente tem alguma hemorragia durante a gestação e aí ela chegou naquela situação, né, que pode causar aí uma hipovolemia, como a gente viu, que é uma situação. Então, pode causar essa PCR na gestante, né? Essa questão da hemorragia, do volume dessa hemorragia. Podemos ter questões cardiovasculares também. Essa paciente pode ter uma insuficiência cardíaca, por exemplo, que pode gerar essa situação. O uso de medicamentos, alguns medicamentos podem sim causar essa questão de PCR em gestantes, tá? A gente pode ter situação de embolia, também que pode ser muito recorrente em gestantes, e aí precisa sim ter esse olhar um pouco mais diferenciado. A febre pode estar relacionada a alguma infecção que ela esteja, né? E aí tá ali naquele sinal de febre, mas relacionado a alguma infecção, então pode sim causar uma PCR, dependendo da infecção que seja. As causas gerais, como eu disse, né, não obstétricas de PCR, que são os 5Hs e os 5Ts, que eu coloquei aqui Hs e Ts, a gente já viu agora que são 5, né? E a questão da hipertensão. Essa questão da hipertensão, ela deve ser muito focada, né, no pré-natal. A gente sabe que enfermeiro, né, também faz pré-natal, principalmente ali na atenção básica, a gente faz muito. Então, essa questão da pressão, ela precisa ser muito avaliada durante todo o período pré-natal, para estar ali acompanhando e prevenindo qualquer situação de risco a que essa paciente possa estar exposta pela sua condição, tá bom? Então, esses aqui são as possíveis causas, e aí, gente, eu gosto de falar, em todos os slides vocês viram aqui possíveis, tá? São possibilidades de causas de uma PCR. Em gestantes, são esses aqui, a gente viu do adulto e da criança, tá bom? E aí, continuando, falando ainda em PCR, nessa aula toda nossa relacionada a PCR, quais são os ritmos de PCR que a gente pode encontrar? E aí, aqui eu trouxe para vocês, né? A gente tem a taquicardia ventricular, a fibrilação ventricular, a atividade elétrica sem pulso e a sistolia. E aqui eu trouxe assim porque a gente pode fazer uma divisão aqui, tá, gente? Esses aqui são ritmos chocáveis, tá? E esses aqui são ritmos não chocáveis. Então, deixa eu colocar aqui embaixo, chocáveis. Porque na sua prova pode vir pedido isso também, tá? Quais são os ritmos chocáveis de uma PCR? Então, você já sabe aqui que a gente tem a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. E quais são os ritmos não chocáveis? Esses aqui, não chocáveis. A atividade elétrica sem pulso e a sistolia. E aí vamos entender, claro que eu não ia trazer só isso aqui para vocês, né? Eu gosto sempre de aprofundar para que você realmente entenda, que você compreenda como é aquele determinado ritmo. Então vamos lá ver agora aqui, ó. Ritmos, fibrilação ventricular. Olha aqui que eu trouxe para vocês exatamente o ritmo de fibrilação. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para que fique melhor a visualização. Então, o que é que a gente pode perceber aqui nesse ritmo de fibrilação? O que é que eu quero que chame a atenção para vocês aqui? Desorganização, tá? A gente pode ver aqui que esse é um ritmo totalmente desorganizado. As linhas, elas não seguem o nosso padrão do complexo QRS direitinho, tá? Então, perceba, ó, aqui a gente tem no início, né? Mais fininho, aqui a gente já tem mais longo, aí aqui a gente tem um espaçamento maior, aqui a gente tem totalmente uma desorganização. Então, percebam o quanto que fica desorganizado a fibrilação ventricular, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, bem direitinho, explicando, né?
Como seria isso? Então, a desorganização entre a atividade elétrica e a atividade mecânica, geralmente conhecidas como ondas bizarras, tá? Eu botei desorganização, mas temos ondas bizarras, caóticas, de amplitude e frequência variáveis, que foi justamente isso que eu destaquei aqui para vocês nos círculos acima. Então, a gente tem realmente frequência variável, ondas caóticas, bizarras, que fica bem realmente característico dessa fibrilação ventricular, tá? O tratamento nesse tipo de arritmia é a desfibrilação, tá? Por isso que eu coloquei lá, que é um ritmo chocável aqui para vocês. E medidas de suporte avançado de vida. Então, aqui, ritmo chocável, tá, gente? Já a taquicardia ventricular, perceba aqui, ó, sucessão rápida de batimentos ectópicos, né? Estímulos fora do nó sinusal. Então, a gente pode perceber aqui, ó, realmente, deixa eu voltar aqui, sucessão rápida de batimentos. Então, a gente tem aqui, ó, um atrás do outro, bem rápido, tá certo? E aí, também é bem característico quando você consegue visualizar. Eu vou apagar aqui para que vocês realmente consigam visualizar bem direitinho, que foi o objetivo de trazer aqui para vocês, tá? Deixa tudo bem limpinho aqui nessa fita de ECG para que vocês entendam. Deixa eu colocar aqui, lembrar mais tarde. Para que vocês entendam como acontece, tá bom? Então, ó, sucessão rápida de batimentos ectópicos estímulos fora do nó sinusal, ventriculares que podem levar a acentuada deteriorização hemodinâmica, levando à ausência de pulso arterial palpável. Então, mais uma vez aqui para vocês, ó, ritmo chocável, tá? São os dois ritmos chocáveis que a gente tem, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, né? Eu trouxe aqui para vocês antes e agora a gente aqui aprofundou, tá certo? E aí percebam que a gente tem mais outros dois ritmos que a gente precisa entender, e aí são ritmos não chocáveis, tá, gente? A assistolia, que aí é aquela linha mais isométrica, né? Cessação de batimentos em todas as atividades, cessação de todas as atividades elétricas ou mecânicas dos ventrículos. Então, percebam aqui, cessação de atividades elétricas, tá? São as nossas palavras-chave. Caracteriza-se no eletrocardiograma por um traçado isoelétrico, em pelo menos duas derivações. Isso aqui também é importante, tá, gente? É uma observação muito importante, pode estar na sua prova. Então, como é que você vai conseguir realmente definir essa questão da assistolia? Então, precisa estar realmente em duas derivações, viu? E o tratamento envolve compressões cardíacas e medicação. E aí, a gente tem o caso da epinefrina, tá bom? Atividade elétrica sem pulso, como é que seria isso? Ritmos elétricos organizados que deveriam gerar pulso, mas que não são capazes de gerar contração ventricular. Então, perceba que a gente tem o ritmo organizado, né? Totalmente diferente da taquicardia e principalmente da fibrilação que a gente viu. A gente tem aqui realmente um ritmo mais organizado, percebam, mas eles deveriam gerar pulsos, mas eles não são capazes de gerar contração ventricular, tá? E aí, é a característica da atividade elétrica sem pulso, tá bom? Também existem outras possibilidades, como quando a contração ventricular é muito fraca para produzir um débito cardíaco adequado, ou quando há uma atividade elétrica mecânica, mas não há conteúdo intravascular. Então, o tratamento ele também vai envolver compressões cardíacas e medicação, tá? Epinefrina, mas não tem aí a desfibrilação, tá certo, gente? Continuando, é muito importante também que a gente saiba, né, com relação à assistolia principalmente, né, tem o protocolo de linha reta, não sei se vocês já ouviram falar, mas isso tá também caindo muito em provas ultimamente. Então, o que é esse protocolo de linha reta, se você nunca ouviu falar dele? Ele é utilizado para confirmar se o paciente realmente está com assistolia ou se ele pode estar com uma fibrilação ventricular fina. Então, é necessário instituir esse protocolo de linha reta para realmente a confirmação se é uma assistolia, se é uma fibrilação ventricular fina. Então, como é que a gente vai conseguir instituir esse protocolo? A gente vai precisar analisar esses 3 pontos aqui, tá? Então, esse protocolo, ele é baseado nessas 3 avaliações. Então, primeiro, a gente vai precisar avaliar os cabos e conexões ali para a gente ver se realmente o nosso monitor está mostrando o traçado adequado. Então, a gente vai precisar avaliar se todos os cabos estão ali conectados corretamente, tá?
Depois de feita essa verificação, a gente vai precisar aumentar o ganho, tá? Do aparelho. E o que é isso? Aumentar o ganho do aparelho? Para que aquele traçado que a gente está visualizando, ele fique maior. Então, a gente vai expandir ali aquele ganho para poder visualizar realmente o traçado que está se apresentando. E aí, a gente vai conseguir diferenciar se é uma sistolia ou se é uma fibrilação ventricular fina, tá? E por último, a gente vai precisar mudar a derivação. Então, muda-se a derivação para ver realmente se aquele traçado continua realmente daquele mesmo jeitinho ou se não, se houve essa alteração. E aí, eu trouxe aqui para vocês um mnemônico, né? Para vocês fixarem. Quem é meu aluno de mentoria sabe que eu gosto muito de associar vários métodos para que a gente consiga ir fixando o conteúdo. E mnemônico é um que eu gosto muito de utilizar, mnemônicos. Por quê? Porque a gente consegue, com as palavras iniciais, com as siglas iniciais, a gente consegue montar aquele mnemônico para fixar na nossa mente. Então, aqui, ó, cabos, ganho e derivação. Então, cagada, tá certo? E aí vocês vão saber, vocês vão conseguir realmente fixar melhor. Vocês vão ver que a gente tem outro mnemônico um pouquinho mais à frente. Comecem a trabalhar as várias possibilidades de métodos para que vocês fixem o conteúdo. Vocês vão ver o quanto isso vai agregar no dia a dia de vocês, do estudo de vocês, tá bom? Então, esse aqui, para quem não conhecia, é o protocolo de linha reta. Você vai precisar avaliar cabos, aumentar o ganho e mudar a derivação para realmente conseguir visualizar se aquele paciente está em assistolia ou se ele está em uma fibrilação ventricular fina, tá bom? Continuando aqui, né? Vamos avaliar os elos da cadeia de sobrevivência. O Guidelines traz pra gente também esses elos de cadeia de sobrevivência. E aqui, tanto intra-hospitalar quanto extra-hospitalar. A gente tem duas situações com esses elos, tá? Então, começando pelo intra-hospitalar, deixa eu mudar aqui, que terminou ficando caneta ao invés de marcar texto. Com relação ao intra-hospitalar, a gente precisa saber que a gente vai precisar ter reconhecimento e prevenção precoce. E aí, esse reconhecimento e prevenção precoce é a questão da vigilância mesmo. Então, o hospital o ambiente intra-hospitalar dispor de mecanismos para realmente ter vigilância e prevenção, tá? Outra situação, a gente precisa acionamento do serviço médico de emergência, tá? E aí, imediato. E aí, esse acionamento, ele está muito relacionado aqui ao que eu trouxe para vocês, com relação ao time de resposta rápida. Não sei se você já ouviu alguma vez na sua vida em relação a esse time de resposta rápida, mas o que é isso, né? Se você me perguntar, Gi, o que é time de resposta rápida? Os hospitais deveriam ter, muitos hospitais têm, e os que não têm deveriam adotar realmente, que é aquele time que está ali, composto por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos em enfermagem, que quando aciona lá, a gente tem mecanismos, por exemplo, de campainha, né, de códigos nos hospitais que destacam lá que está acontecendo uma parada cardiorrespiratória em tal apartamento, em tal leito. Então, aquele time, aquelas pessoas que fazem parte desse time, esses profissionais que eu citei para vocês, eles já se deslocam imediatamente. E aí, um time é muito efetivo quando cada profissional já sabe o que ele vai fazer naquela situação. Então, não fica batendo cabeça, um pensando, eu vou puncionar, outro eu vou fazer a medicação, outro eu vou para compressão, outro eu vou para ventilação. Cada um já sabe o seu papel. Então, isso aqui é que é um time de resposta rápida. Teve lá o código que sinaliza que está tendo uma parada cardiorrespiratória em tal leito, em tal enfermaria, em tal apartamento, esse time já se desloca imediatamente porque a gente já viu. E mais uma vez eu friso aqui que tempo é ouro, precisa ser tudo muito rápido, tá? E aí a gente tem o outro elo, RCP de alta qualidade, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui, eu vou explicar para vocês o que é que caracteriza uma RCP de alta qualidade. A gente tem a questão da desfibrilação, tá? Para os ritmos em que a desfibrilação seja recomendada, que a gente acabou de ver. Cuidados pós-PCR e recuperação desse paciente, tá? Então, esses aqui são os elos da cadeia intra-hospitalar, como eu falei aqui para vocês. Já na extra-hospitalar, é um pouquinho diferente, tá? Principalmente aqui no inicial, tá? A gente viu lá que a gente tinha vigilância e prevenção.
No extra-hospitalar, a gente não tem como ter vigilância e prevenção. Ninguém vai ficar assim o tempo todo olhando, alguém tá em parada, alguém tá em parada. Não. Mas a gente precisa do acionamento do serviço médico de emergência rapidamente de pronto, tá? É o primeiro elo aqui no extra-hospitalar. Então, percebam a diferença. Intra-hospitalar, vigilância e prevenção. Extra-hospitalar, acionamento do serviço médico de emergência, tá? O segundo elo aqui vai ser uma RCP de alta qualidade. O terceiro, a desfibrilação. O quarto, a ressuscitação avançada, tá? Que aí esse aqui a gente não viu realmente no intra-hospitalar, tá? Então é outra diferença do extra-hospitalar. Cuidados pós-PCR a gente tem igual, recuperação a gente tem igual, tá bom? Então percebam aí as diferenças e entendam para que realmente na hora da sua prova, quando for abordado esse conteúdo, você saiba responder com tranquilidade, com assertividade, tá bom? Continuando, a gente tem quais as condutas iniciais na suspeita de uma PCR, né? O que é que se precisa ser feito? Então vamos lá entender agora. A gente vai precisar, antes de qualquer coisa, verificar a segurança do local, tá? Antes de abordar a vítima, para que a gente não tenha outras vítimas e esse socorrista corra perigo. Então, imagina que é um local onde não oferece segurança para esse socorrista. Então, ele pode se tornar outra vítima, tá certo? Checar a responsabilidade e, na sequência, o pulso e respiração simultâneos. E aí, a gente tá falando aqui de socorrista treinado, tá? Porque a gente viu lá atrás que socorristas leigos, eles podem ter realmente essa dificuldade, tá? Mas aí, socorrista treinado, a gente vai avaliar a responsabilidade e o pulso e respiração de forma simultânea. A gente já vai ali fazendo um, fazendo o outro. E lembrando, né, eu trouxe isso aqui lá no início para vocês. Em até 10 segundos, tá? Que tempo é ouro. E aí, uma observação aqui que eu trouxe para vocês, mais uma vez, reforçando o que a gente já conversou. De acordo com as diretrizes do ARRA 2020, os socorristas leigos não conseguem determinar com precisão se uma vítima tem pulso e o risco de esperar uma RCP em vítima sem pulso é maior do que o dano por compressões torácicas desnecessárias. Então, portanto, recomenda-se que os leigos iniciem uma RCP para uma suposta PCR imediatamente, tá, gente? E aí, chamar ajuda, né? Acionamento do serviço médico de emergência é outro ponto que precisa ter, tá? A nova diretriz do ARRA recomenda a composição de times de resposta rápida para fornecer intervenção inicial em pacientes com deterioração clínica para prevenir a PCR em ambientes intra-hospitalar. É aquilo que eu expliquei para vocês, né? No ambiente intra-hospitalar, a gente precisa ter esse time de resposta rápida, que eu já expliquei como funciona, para realmente ter esse atendimento muito mais rápido, tá? E aí, tanto nos casos intra-hospitalar quanto extra-hospitalar, o acionamento do serviço médico de emergência tem que ser de imediato, tá bom, gente? Verifica a segurança do local, avalia a responsividade daquele paciente, o pulso e a respiração e já aciona o serviço de emergência, tá bom? Se você tiver com outra pessoa, principalmente no ambiente extra-hospitalar, né? Se você tá ali com outra pessoa e visualizou, enquanto você vai lá avaliando, a outra pessoa já vai se deslocando, já vai chamando aí o serviço médico de emergência e aí isso tudo já consegue ser mais efetivo, tá? Dessa forma. E aí, qual a sequência recomendada para o atendimento à vítima de PCR, né? Aqui, como eu falei para vocês, eu amo diversos métodos de estudo e aqui eu trouxe mais um mnemônico para vocês, tá? Quando a gente tem um paciente vítima de PCR, o mnemônico que a gente precisa saber, né? CABIDE, tá? CABIDE, C-A-B-D. E o que é que eles estão relacionados, né? A gente vai seguir realmente essa sequência. Então, começamos com compressões torácicas, abertura de vias aéreas, ventilação e desfibrilação em casos de desfibrilação, claro, tá? Ritmos chocáveis. E aí, esse é o mnemônico que eu quero que vocês aprendam, tá? Isso aqui não cai não, gente, em prova, despenca em todas as provas. Então, vocês precisam saber essa sequência, tá bom? Compressões, abertura de vias aéreas, ventilação e desfibrilação, tá bom? Vão treinando aí a mente de vocês, ó, eu trouxe aqui ele aí treinando, então vão treinando a mente de vocês
com cada conteúdo que eu estou trazendo aqui. E lembra de deixar seu like, se essa aula está lhe ajudando, se você está conseguindo compreender da forma com que eu estou tentando aqui passar para você esse conteúdo com mais leveza, com mais direcionamento e assertividade para o que você precisa realmente estudar, tá bom? E aí, vamos comparar, né, agora. Eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês, para que a gente entenda o que a gente vai precisar fazer em casos de atendimento de adulto e adolescente, crianças, e aí crianças de até 1 ano à puberdade e crianças menores de ano, tá? Então, o que a gente vai precisar? Em todas as situações, seja adulto, crianças ou bebês, a gente vai precisar avaliar a segurança do local. Então, como eu falei, verifique se o local é seguro para a vítima e para o socorrista. A gente não pode também colocar esse socorrista em situação de perigo, porque senão ele pode se tornar outra vítima, tá? Então, nos 3 casos, a gente vai precisar avaliar a segurança do local. Reconhecimento da PCR. Nas 3 situações, a gente vai precisar verificar se a vítima responde. Então, verifica a respiração e o pulso simultaneamente em até 10 segundos, tá? Responsividade, respiração e pulso. Avaliação em até 10 segundos. E aí, qual a relação de ventilação e compressão? E aqui, sem via aérea avançada, tá, gente? Que é bem importante que vocês saibam diferenciar. Quando a gente tem via aérea avançada e quando a gente não tem. Então, a relação de compressão, ventilação sem via aérea avançada, no adulto, a gente tem 1 ou 2 socorristas. Se for 1 ou se for 2, a gente vai precisar fazer 30 compressões para 2 ventilações. Então, a cada 30 compressões torácicas, 2 ventilações, tá? Isso no adulto e no adolescente. Como é na criança de mais de 1 ano até a puberdade. Se a gente tem um socorrista, a relação de compressão-ventilação é 30:2. 30 compressões, 2 ventilações. Mas se a gente tem 2 socorristas, essa relação vai ser 15:2. Então, 15 compressões, 2 ventilações, tá? E aí, crianças menores de 1 ano, do mesmo jeito que crianças de 1 ano até a puberdade. Um socorrista, 30:2, 2 socorristas, 15:2. Eu acho que ficou bem legal assim, essa tabela, porque a gente realmente consegue comparar lado a lado. E aí vai ficar muito mais organizado esse conteúdo na sua mente, tá bom? Continuando, né? Quando a gente tem a relação de ventilação-compressão com via aérea avançada. Com via aérea avançada, percebam que em todas as situações a gente não tem necessidade de sincronia entre as compressões e ventilações, tá? Não tem, porque a gente já está com via aérea avançada instalada. Então, não há necessidade de sincronia entre compressão e ventilação, tá? E aí, a gente precisa, né, em adultos e adolescentes. A frequência da compressão é de 100 a 120 compressões por minuto, e uma ventilação a cada 6 segundos, que é igual a 10 por minuto, tá certo? Mais uma vez, reforçando, esses números são de extrema importância, esses números caem em prova. Tudo isso aqui que eu estou trazendo nessa aula para você é porque é realmente frequente nas provas de concurso, de residência, e é muito importante também para a sua atualização, para a sua atuação profissional, tá? Então, adultos e adolescentes de 100 a 120 compressões por minuto e uma ventilação a cada 6 segundos, que dá igual a 10 por minuto. Já em crianças de 1 ano até a puberdade, a compressão é frequência de compressão de 100 a 120 por minuto, mas a ventilação é de 1 a cada 2 a 3 segundos. Percebam que aqui a gente já tem uma diferença enorme, tá? Crianças menores de 1 ano, como é que a gente tem? Compressão de 100 a 120 por minuto e uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, tá? Então, prestem atenção que essa questão da ventilação nas crianças maiores de 1 ano até a puberdade, crianças menores de ano, é uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, tá certo? Percebam isso. E aí vocês não vão errar essa questão na sua prova. Com relação à profundidade das compressões, o que é que a gente tem para dizer, tá? No adulto e no adolescente, no mínimo 5 centímetros, que é igual a 2 polegadas, e no máximo 6 centímetros, que é 2,4 polegadas. Percebam que a gente tem um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo, e você precisa saber
Isso. Então, no mínimo 5 centímetros, 2 polegadas. No máximo 6 centímetros, que é 2,4 polegadas. Nas crianças de 1 ano até a puberdade, pelo menos 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, que vai ser equivalente a mais ou menos 2 polegadas ou 5 centímetros, tá? Já nas crianças menores de ano, quero dizer para vocês, primeiro, desconsiderem essa parte aqui, que eu acabei de ver que tá errado aqui, foi colocado sem querer, tá? Mas o que é que vocês precisam saber? Pelo menos 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, que vai ser 1,5 polegada ou 4 centímetros, tá? Então, o que é que vocês precisam saber? Crianças de 1 ano até a puberdade e menores de ano, compressão de pelo menos 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax. Nas crianças maiores de ano até a puberdade, isso vai ser cerca de 2 polegadas, 5 centímetros. Nas crianças menores de ano, isso vai ser cerca de 1,5 polegada, 4 centímetros, tá? Com relação ao retorno do tórax, a gente precisa esperar o retorno total do tórax a cada compressão. Não é que a gente vai ficar ali esperando muito, mas aquilo é ali rápido, tá? Então, comprimiu o retorno total, comprime de novo o retorno total, comprime de novo e assim vai, tá? Minimizar as interrupções é de suma importância e eu trouxe aqui até em vermelho, caixa alta, para que você saiba a importância dessa parte. Então, limite as interrupções a menos de 10 segundos, gente. Mais uma vez, número aqui para vocês. Esse tempo é o máximo recomendado para a checagem do pulso a cada ciclo de compressões. Então, terminou um ciclo de compressão, avalia o pulso nesses menos de 10 segundos, tá bom? Se não voltou, continua lá outro ciclo, tá certo? E aí, o que é que a gente vai precisar, né? O que é que a gente vai precisar de medicações e doses que são utilizadas na reanimação cardiopulmonar de um adulto. Então, a gente tem para todos os ritmos, qualquer ritmo que a gente viu lá os 4. Então, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, atividade elétrica sem pulso e a sistolia, a gente vai utilizar em todos a epinefrina, tá? 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos, tá? Por via intravenosa ou intraóssea. Já na taquicardia ventricular e na fibrilação ventricular, a gente vai poder utilizar a amiodarona, tá? A primeira dose, ajustem aí, gente. A primeira dose não é de 30, aqui é 300, tá? Deixa eu cortar aqui, 300 mg. E a segunda dose de 150, tá? Também por via intravenosa ou intraóssea. E a gente pode também, na taquicardia e fibrilação ventricular, utilizar a lidocaína, a primeira dose de 1 a 1,5 miligramas por quilo e a segunda de 0,5 a 0,75 por quilo também, intravenosa ou intraóssea. E aí eu trouxe aqui 2 observações para vocês, tá? Nos casos de taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular refratários à desfibrilação, deve ser administrada a amiodarona ou a lidocaína. E aí eu trouxe aqui para vocês as dosagens, tá certo? E a observação 2, o guideline de 2020 afirma que o acesso intravenoso, ele é preferível em relação ao acesso intraósseo, tá? Então, portanto, é aconselhável para profissionais tentarem primeiro estabelecer o acesso intravenoso para administração de medicamentos do PCR. O intraósseo só vai ser realmente para aqueles casos que o intravenoso não foi possível, tá bom? E aí, quais os parâmetros que a gente caracteriza de uma RCP de alta qualidade, né? No adulto, de qualidade. Eu falei lá para vocês, lá no início, que é muito importante uma RCP de qualidade. Então, como é que a gente consegue avaliar isso, tá? E aí, eu trouxe para vocês agora parâmetros que caracterizam uma RCP de qualidade no adulto. Então, a gente precisa de uma compressão forte. E aí, essa compressão vai ser pelo menos a uma profundidade de 5 centímetros, no máximo 6 centímetros no adulto, que dá 2 a 2,4 polegadas, que a gente acabou de ver. A gente precisa de compressão rápida, então a frequência de 100 a 120 compressões por minuto. A gente precisa minimizar essas interrupções, então o tempo máximo de interrupção para as avaliações entre os ciclos, 10 segundos.
A gente precisa evitar a ventilação excessiva. Então, ventilação sem via aérea avançada é a relação de 30 compressões para 2 ventilações. Mas, quando a gente tem uma via aérea avançada, essa relação vai ser uma ventilação a cada 6 segundos, de forma assíncrona, tá? Com a compressão, porque aí a gente já tem uma via aérea avançada estabelecida. Então, a gente não precisa contar 30 compressões para fazer a ventilação. A gente vai contando ali uma ventilação a cada 6 segundos, tá? Alternar o socorrista da compressão é de fundamental importância, senão esse profissional ele vai ficar ali exausto e a gente não vai ter uma compressão forte, uma compressão rápida, que são parâmetros de qualidade. Então, a cada 2 minutos recomenda-se a troca daquele socorrista que está na compressão, tá? Capnografia quantitativa em forma de onda. Então, a gente vai precisar do valor do PET-CO2 menor que 10 milímetros de mercúrio para avaliar essa qualidade da RCP, tá? Então, esses aqui são os parâmetros de uma RCP de qualidade no adulto, tá, gente? E aí, continuando, né? Quais as características? A gente já tá chegando aqui no final, aguenta aí mais um pouquinho. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui, porque trazer esse conteúdo dessa forma, assim, mais leve para vocês é o que eu quero realmente sempre aqui. Então, dá um trabalhão danado, valoriza aí do outro lado e deixa o seu like, tá? Características específicas de RCP na gestante. Então, o que é que a gente precisa avaliar, tá? Atendimento multiprofissional, essa gestante vai precisar. Então, a PCR em gestantes, o planejamento da equipe deve ser feito em colaboração com os serviços de obstetrícia, de neonatologia, de emergência, de anestesiologia, de terapia intensiva e PCR, tá bom? Então, percebam, né, que é um atendimento multiprofissional, aí bem complexo, que todo esse time precisa estar preparado para atuar, tá? Quais são as prioridades no atendimento à gestante em casos de PCR? Então, RCP de alta qualidade e principalmente, gente, a descompressão aortocaval, né? Deslocar esse útero para a lateral esquerda por conta dessa compressão da aorta que a gente tem, então devido à gestação. Então precisa deslocar esse útero ali para a esquerda, tá? A gente tem que avaliar a questão da antecipação do parto. Então, idealmente, uma cesariana de emergência em 5 minutos, tá? Vejam com o tempo aqui, né? Mais uma vez, o quanto que é importante, dependendo dos recursos e dos conjuntos de habilidade do profissional, claro, né? A gente precisa também ter uma equipe capacitada. Por isso que aqui em cima teve essa questão da equipe multiprofissional, que é super importante. A questão da ventilação, tá? Instituir uma via aérea avançada, intubação orotraqueal ou via aérea extraglótica avançada. Monitorização com capnografia também é recomendada para confirmar o posicionamento do tubo. E aí, mais uma vez aqui, ó, uma ventilação a cada 6 segundos, no total de 10 por minuto, tá bom? Sempre em relação à via aérea avançada. Monitoramento do feto, o que é que se diz, né, em relação a RCP em gestantes? Devido à interferência na RCP materna, o monitoramento do feto ele deve ser ignorado durante a PCR. Isso aqui, gente, eu lembro que quando eu fazia prova de concurso, né, isso eu achei, não existe, tem que monitorar esse feto. Então, eu errei uma questão aí. Mas é porque, assim, essa monitorização, ela interfere muito na RCP materna. Então, nessa situação, a gente ignora realmente o monitoramento do feto nessa intervenção da RCP materna durante a gravidez, tá? A avaliação do coração do feto não é útil durante a PCR materna e pode ser um fator de distração dos elementos de ressuscitação necessários, tá? Às vezes, realmente, pra gente pode ser um pouco impactante, mas é realmente assim que tem no Guidelines, tá? E é realmente assim que vai ser cobrado na sua prova. E eu tenho certeza que muita gente que não estuda vai responder como eu respondi na minha prova ali, na emoção. Meu Deus, não, isso não existe, tem que avaliar esse bebezinho também. Mas não, tá, gente? Essa avaliação do feto, ela é realmente ignorada, tá? Controle direcionado de temperatura. É recomendado para mulheres grávidas que permaneçam em coma, tá? Esse controle direcionado de temperatura. E durante isso, o feto deve ser monitorado em relação à bradicardia como complicação possível. Então, aqui já é outra situação. A gente já saiu da RCP, essa mulher está ali em coma, então esse feto deve ser monitorado, principalmente por uma complicação que ele pode apresentar, que é a bradicardia. Mas, durante a RCP, não existe esse monitoramento fetal, ele não é recomendado, tá?
E aí a gente chegou aqui, finalmente, ao final dessa aula, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E aí lembre, tá? Você, para estar preparado, você precisa entender esse conteúdo como um todo. Aqui a gente viu toda a parte teórica, agora a gente vai ter uma parte prática de questões. Então é preciso também que você veja essa próxima aula para entender como que isso aqui pode ser abordado na sua prova e vai ser abordado na sua prova, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se gostou, deixe seu like, comenta aqui o que é que você quer ver também de próximos conteúdos aqui no canal. E eu te espero na nossa próxima aula. Beijos, tchau, tchau!